Nós acabamos de louvar a Deus expressando isso. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá, mas outra vez aqui. Irmãos, esse louvor, ou melhor, esse hino, eu cantei ele inúmeras vezes, louvei a Deus inúmeras vezes, indo ao trabalho, para o trabalho, quando eu trabalhava à noite, das 8 às 5 da manhã. E ali, eu atravessava a Dutra, né? A ponte, ali tem a Calunga, vocês conhecem. Ali não tem o Mercado Dias, o centro de distribuição do Dias. E lá estava tendo arrastões. Os bandidos, né? Ali são várias empresas, então os bandidos aproveitavam para fazer o arrastão e de pagamento. E me deram essa má notícia. Eu fiquei preocupado, claro, você fica preocupado, né? Aí eu digo, Senhor, vai na frente. Grana não tenho. O pagamento está no banco, né? Tem a conta no banco. Aí eu tive uma estratégia. Um dia eu cheguei, desci do ponto onda, ali em frente da Calunga, estou subindo a ponte, veio 2 indivíduos. Aí, ele veio ao mundo fazer parte da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. Está doido. E eu continuei cantando. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá, mas outra vez aqui. E todos juntos, em um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Aí eu olhei para trás, estava sentado lá no meu fio, e eu passei tranquilamente, louvando a Deus, esse hino. Todos nós queremos que Jesus volte, amém? Nós estamos aguardando a volta de Jesus. Aí eu pergunto para mim mesmo, o que eu tenho feito? O que nós temos feito para que Jesus volte? Porque Jesus só virá quando o mundo inteiro esteja ciente da verdade. Lembra-se de Mateus 24, 14? E este evangelho do reino será pregado em testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Se depender de mim, de você, Jesus vai demorar muito a voltar, né? O que nós temos feito para que Jesus volte para me buscar? É coisa séria. E Ele ama tanto o pecador perdido que Ele não virá enquanto todos, o mundo todo, não estiver ciente da verdade. E que tem que pregar essa verdade? A igreja, irmãos. Você. Deus deu à igreja esse privilégio. Portanto, quem queria pregar o evangelho? Lembra-se? Os anjos. Diz, não, é para a minha igreja, é para o meu povo. Então nós precisamos anunciar Jesus Cristo. 40 dias de oração, a nossa campanha de missões nacionais. Então, quando eu canto esse hino, eu fico pensando, o que eu tenho feito para que Jesus volte? Tanta calamidade. Você vê que hoje, o tema de hoje está no nosso boletim. Não esqueçam de ler o nosso boletim. Está no nosso editorial. No nosso boletim, você tem em mãos. Já viram aí? Já leram? Não deixe de ler com muita calma esse editorial que foi extraído da campanha de missões nacionais. E está aí, dependência química, um desafio. E o texto, Mateus capítulo 9, versículo 12, que é onde nós vamos ler. E diz assim: são os
os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Então leia com muita calma. Eu quero ler aqui algumas palavras. Estamos envolvidos numa grande e desafiadora obra, que é levar o amor de Cristo a esta geração, cuja a via de fuga tem sido a dependência química. E eu quero ler aqui mais um parágrafo. Embora existem muitas tentativas de possíveis caminhos para resolver esta questão, nós temos em mãos, como povo de Deus, a solução real para esse problema, não desprezando o conhecimento humano, pois tem o seu lugar, mas há um que realmente salva e transforma as vidas, Jesus Cristo. E está aí os nossos pedidos, que são 5, né? Primeiro, ore pela libertação das drogas no meio do Evangelho. Ore pela libertação das drogas por meio do Evangelho. Segundo, pelo despertamento das igrejas, para que trabalhe também na prevenção ao uso de drogas por meio do programa Viver, que está aí o site do programa. Terceiro, para que o tráfico de drogas chegue ao fim em nosso país, que eu acho isso, não quero ser incrédulo. Deus pode, através da igreja. Agora a igreja não está fazendo nada. A igreja faz vistas grossas. Eu falei domingo passado, se você sair da sua residência para a rua, antes de 50 metros da sua residência, e fique lá parado por 10 minutos, que você vai se deparar com cenas que eu sou assim, misericórdia, é aquele rapaz, ele é aquele mesmo, mas é aquele rapaz que eu conheço, não é o filho de fulano de tal, que está envolvido nas drogas. E não é só jovem não, irmãos, até idosos envolvidos nas drogas, se destruindo, e nós não temos feito quase nada. Quarto pedido, pelas unidades da Cristolândia em todo o Brasil. Quinto e último, para que tenhamos mais condições de retirarmos pessoas das ruas e das cracolândias do Brasil. A dependência química. E pai nos seus irmãos, você sabe disso. O que tem filho de pastores envolvido com as drogas, até mesmo pastores que se reservam do Evangelho e estão envolvidos nesse mundo tão hostil das drogas. E certamente você conhece alguém que está envolvido com drogas. Você conhece, não conhece? Conhece? Eu conheço. Às vezes o nosso vizinho, que você está lá no seu quintal, você está sentindo um cheiro de maconha. Ele está lá, né, pitando, você, nossa, e você nem sequer ora por ele. Final de semana eu estou tendo dificuldade para dormir, com mais uma droga, que é o álcool, que é uma droga, causa dependência. Eu fui alcoólatra. Então junta lá uns 15 ou 20, liga o carro o som no último volume e fica a noite inteira bebendo e fazendo sabe lá o quê. Então é 4 paredes, e quem vai interferir? Só nossas orações, irmãos. Só mesmo pelo poder da oração que Jesus vai entrar naquele lar e libertar aquelas vidas das drogas. O álcool também é uma droga que mata. Eu já falei aqui, se não for a Cristo em minha vida, eu já estaria morto há muito tempo, porque eu era um alcoólatra. Mas Jesus me aceitou e o seu Evangelho me transformou, e por isso eu estou aqui. Então vamos ler sua palavra. Abra no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Nós vamos ler esses
versículo de 9, Mateus capítulo 9, de 9 a 13. São apenas 5 versículos. Mateus capítulo 9, de 9 a 13. Acharam? É fácil de encontrar, né? Diz assim a palavra do Senhor. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram ao discípulo dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto: desejo misericórdia, não sacrifício. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Vamos orar. Senhor, nós suplicamos no nome de Jesus Cristo, teu Filho, a quem desse todo o poder, nos céus e na terra. Nós pedimos também ao teu Espírito Santo, que inspirou Mateus para escrever a tua palavra, que o teu Espírito Santo se encarregue de aplicar esta palavra no nosso coração e nos motivar para que possamos assim, Senhor, exercer a nossa função no corpo de Cristo. Fala conosco, meu Pai. Tu sabes, meu Deus, que eu não tenho palavras para mudar a atitude de ninguém. Por mais que eu fale, Senhor, eu não terei, nunca terei essa capacidade. Somente o Senhor tem. E o Senhor fará mudança na vida daquele que crê na tua palavra. Aqueles que não creem, o Senhor não fará. Porque o Senhor respeita o livre-arbítrio, a vontade de cada um. Mas que nesta noite, Pai, o teu Espírito Santo nos convença, para que possamos assim, Senhor, exercer nossa função, pregar este Evangelho, para que haja libertação, Senhor, do pecado, e seja transportado para o reino da tua luz, para a vida eterna, Senhor. Ó Deus, tu sabes da minha limitação, Senhor. Usa-me se tu quiseres, para o louvor da tua glória. Pois é no nome de Cristo Jesus, a quem desse todo o poder, que eu te peço e te agradeço. Amém. Eu vou ser bem sucinto. Eu dei um tema para essa reflexão, baseado em 5 versículos: inversão de valores. A vida nos impõe a adquirir uma profissão. E haverá situações onde precisamos trocar de profissão, ou até mesmo de local de trabalho. Quando isso acontece, logo entramos em conflitos. Por quê? Porque não queremos sair da zona de conforto. Vou ler para que você frise isso. Vou ler mais uma vez. A vida nos impõe a adquirir uma profissão, e haverá situações onde precisamos trocar de profissão, ou até mesmo de local de trabalho. Quando isso acontece, logo entramos em conflito. Por quê? Porque não queremos sair da zona de conforto. Não é assim com você? A vida nos impõe, irmãos. Automaticamente você adquiriu uma profissão. Por simples que seja, você tem que ter uma profissão. Portanto, quando você vai tirar um documento, né, ou vai preencher uma ficha, lá, sua profissão, e você vai especificar. Eu estou tirando minha habilitação, graças a Deus por isso, tomei atitude, e lá pergunta: sua profissão? Eu falei: não tenho profissão. Mas eu brinquei com o instrutor, o professor. Ele disse: como assim, você não tem profissão? Todo mundo tem uma profissão. Isso é lógico. É necessário? Eu disse: mas você está desempregado? Eu digo: estou empregado. Eu estou desempregado e estou empregado ao mesmo tempo. Agora você
confundiu tudo. Você não tem profissão, está desempregado e está empregado ao mesmo tempo. Eu disse sim. Aí eu fui explicar para ele a minha profissão, que é ministro religioso. Aí disse, é padre, né? Eu disse, não, padre também é um ministro religioso, é uma autoridade, mas eu sou ministro do Evangelho de Cristo. Ah, bom, é pastor. Pastor. Eu disse, sim. Mas que igreja que é? Eu falei, Igreja Batista. Ah, bom. São pastores, são muito sérios, homens estudiosos. Eu disse, é necessário. Então, irmãos, a vida nos impõe a adquirir uma profissão. Isso é fato. Mas eu quero... O que eu quero dizer com isso? Nós vamos aprender com o texto. Mateus, que foi chamado por Jesus, ele tinha uma profissão. E qual era a profissão de Mateus? Lembram-se? Publicano, coletor, certo? Essa palavra publicano é cobrador de impostos, coletor. Mateus cobrava impostos, que era conhecido como publicano. Por isso que os religiosos foram acusar Jesus. Olha, você come com publicanos e pecadores? Que mestre é esse? Então Mateus tinha uma profissão, e certamente Mateus era rico. Lembra-se de Zaqueu, lá em Lucas 19, de 1 a 10? Zaqueu também era publicano, ele era rico, portanto, que ele cobrava a mais do devido. Portanto, que quando ele teve um encontro com Jesus, na sua casa, disse, Senhor, se eu tenho defraudado alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então, também, inversão de valores. Zaqueu mudou o foco. Quando ele teve um encontro com Jesus Cristo, ele passou de amar o dinheiro e passou a amar gente. Inversão de valores. Vamos aprender com o texto. Primeiro, Jesus chama Mateus. Versículo 9, siga-me. O chamado de Cristo para segui-lo como discípulo é um chamado para evangelização, porém esse chamado exige obediência imediata. E diz o texto, em versículo 9, Mateus levantou-se e o seguiu. Mateus não argumentou nada com Jesus. Então esse chamado de Jesus, que é para você e para mim, exige obediência imediata. Nós não temos escolha, irmãos. Se nós que somos discípulos de Jesus, não temos escolha. O chamado de Cristo dispensa quaisquer situações. Vejam comigo um texto em Mateus também, capítulo 8, volte uma página na sua Bíblia aí, Mateus capítulo 8, versículo de 18 a 22. Abra aí comigo a sua Bíblia, Mateus 8, de 18 a 22, que diz assim, versículo 18, Mateus 8, quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então um mestre da lei aproximou-se e disse, mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Esse se prontificou. Verso 20, Jesus respondeu, a raposa tem suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Verso 21, outro discípulo disse, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Verso 22, mas Jesus lhe disse, siga-me e deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Esse colocou uma condição, Senhor, eu vou te seguir, mas primeiro deixa eu sepultar meu pai.
Disse: olha, vem, segue-me. Deixa que os mortos sepulte os seus próprios mortos. Então, meu irmão, é uma decisão imediata. Você não tem escolha para servir Jesus Cristo, para ser o seu discípulo. Não tem escolha. Esse versículo de Mateus 22, 8, 22, diz assim: vem, segue-me, deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. O que é isso? O que ele está dizendo com esse versículo? Vocês entendem esse versículo? Deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Ora, um morto vai poder sepultar outro morto? Não faz sentido. É impossível. O que vocês entendem desse versículo? Isso é o não crente. É o morto espiritual e o morto fisicamente. Deixa que os mortos sepultem seus próprios mortos. Porque quem não tem Cristo está morto espiritualmente. E o morto físico, que é o caso desse versículo. Deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Vem, segue-me. Então, é uma decisão imediata, irmãos. Inversão de valores. Oh, Senhor. Segundo, a essência do chamado de Jesus, que é a ideia principal, está no versículo 12. Não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. O chamado de Cristo nos leva a fazer uma meditação sobre as condições dos pecadores. O ministério de Cristo estava o tempo todo voltado para os pecadores. Então, eu tenho um chamado. Qual é a ideia principal do meu chamado? Do seu chamado? Pregar o evangelho, irmãos. Prega o evangelho, pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Você fala: pastor, mas eu não sou missionário. Eu não sou missionária. Eu não sou pastor, não sou pastora, não sou bispa. Meu irmão, Jesus chama você, claro, para ir para o céu, para dar vida eterna, mas também para pregar o seu evangelho. Então você tem a obrigação de pregar o evangelho de Cristo. É imposta de Jesus: vem, segue-me. E muitas vezes a gente não quer sair da zona de conforto. Por exemplo, irmão, vamos fazer um culto lá no sítio dos Morros. Calorzão, à tarde, às 15 horas, 35 graus. Você está no seu sofá, acabou de almoçar, barriguinha está cheia, frango assado com macarrão e Coca-Cola. Vou nada, lá por sítio dos Morros agora? Não conte comigo, não. Não é assim que você vai pensar? Não conte comigo. Ah, irmão, então vamos semana que vem. Aí chove. Ah, pastor, está chovendo. Não tem ninguém na rua. Ah, viu? Esfriou. Então, meus irmãos, o chamado de Jesus é imediato. E você não tem escolha. Aí eu pergunto: o que eu tenho feito? O que você tem feito em pró do reino de Deus e para que esses dependentes químicos sejam libertos? A irmã Rosana tem feito um trabalho aqui, irmãos, que a irmã Rosana, eu louvo a Deus pela sua vida, porque ela está trabalhando e pregando o evangelho ao mesmo tempo. E com quem? Quem são eles? Dependentes químicos, os que estão lá, que ninguém se aproxima deles, são rejeitados por tudo e por todos. Mas a irmã Rosana passa lá todo santo dia, para lá e prega o evangelho. E eu não tenho dúvida nenhuma que esse trabalho que ela tem feito vai ter resultados. Porque diz Deus que a sua palavra não volta vazia. Não é vão o vosso trabalho no Senhor.
Você fala assim, mas, puxa vida, mas isso vai levar muito tempo. A gente quer resultado imediato, é assim? Eu quero pregar o evangelho e quero ver a igreja cheia. Um semeia, o outro escolhe. Quem vai ganhar com isso? O reino de Deus. Então, meus irmãos, inversão de valores. Nós não queremos sair da zona de conforto. Essa realidade chocou os religiosos da sua época. E diz o versículo 10 e 11: estando Jesus em casa, foram comer com ele os seus discípulos e muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram a seus discípulos, ao discípulo dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Eles se achavam justos e excluíam e condenavam os demais. É isso que faz os religiosos, irmãos. Me entenda que eu vou dizer aqui: eu não sou religioso bem como você. Nós somos servos de Deus. Nós cremos no evangelho que salvou a minha alma, me transformou. Mas quando chega aqui um bêbado, perfume do Avon, assim, você vai lá abraçá-lo? Cheio de feridas, cheirando mal. É assim que a gente age ou não? Seja sincero, irmão. Chega aqui um bêbado, nariz correndo, perfume do Avon, ou Boticário. Não é propaganda não, tá? Aí você vai lá: ô meu querido, seja bem-vindo, me acompanhe por gentileza. E você senta ao lado dele. Você faz isso? Não fazemos, irmãos. Nós somos justos. A gente exclui. Não quero aqui me gloriar não, Deus conhece meu coração. Eu fiz um trabalho com os mendigos lá em Vila Maria, Dani lembra disso. E uma bela noite eu estava no culto na igreja e chegou o irmão Levi França, ou Levi Leitão. Irmão Antônio, vem aqui, é urgente. Vem aqui, é urgente. Logo. Esse morreu alguém, né? Ele estava de plantão, né? Cheguei lá, estava no portão da igreja 10 cachaceiros. Ô carequinha, eu vim aqui da sua igreja hoje. Ele disse: me acompanhe. E eu disse: irmão Antônio, mas vamos subir? Vai subir para o templo. Me acompanhe, por gentileza. Aí fizemos fila, parecia os patetas assim, 10 me seguindo. Cheguei lá, sentamos naquele banco grande, né, 2 bancos, e eu sentei no meio deles. E eles falando, e me cuspindo todo, me abraçando, me beijando. Aí o pastor fez o apelo: 2, aceitar o Cristo. 2. O seu Vicente, nunca me esqueço disso. Quando foi na segunda-feira, eu fui lá no local onde eles moravam. Ele disse: seu Antônio, agora eu preciso mais da sua ajuda, agora muito mais ainda. Pois não, seu Vicente, eu preciso de uma clínica. Porque se eu ficar aqui nesse local, eu vou voltar a beber, eu vou voltar a cheirar maconha, cocaína, tudo, tipo de drogas. Preciso de uma clínica. E eu falei: e agora? Vou procurar o pastor da igreja. Pastor, relatei esse irmão. Pula essa parte. Disse: Senhor, me dá uma luz. Senhor, abre uma porta. Aí eu conheci um pastor de outra denominação, meu amigo. Nós fomos lá no Bom Retiro, fomos lá numa clínica. Aí fizeram o primeiro contato. Enfim, levamos 2 lá para a clínica aqui em Santa Isabel. Eu estou um dia lá no local, chega um. Eu disse: Mário, você é aqui, Mário? Você não estava na clínica? Eu disse: não, pastor, não, irmão Antônio, aquele lá, eu não quero, ali eu estou preso. Eu quero liberdade. Eu disse: ok, Mário, você tem liberdade. Em resumo, eu fui lá um dia, o Mário estava morto, com a boca cheia de formiga. Estava morto lá no chão. Seu Vicente passou-se, ele fica 11 meses lá na clínica. Eu estou um dia na igreja, parou um Opala, aquele carro antigo, né? Aqui que é a Igreja Batista? Eu disse: sim, Igreja Batista. Você conhece o seu Antônio? Conheço. Ele está? Eu digo: sim. Eu quero falar com ele, é possível? Eu digo: sim. Esse que vos fala.
sério? Eu disse, sim, seu Antônio, sou eu mesmo. Disse, olha, eu vim aqui agradecer. Disse o nome dele. Eu sou filho do seu Sérgio. Lembra-se? Eu digo, lembro. Ele está na clínica. Disse, não, ele não está mais lá. Ele voltou para casa. A minha mãe o aceitou. Morava na Moca. Meu pai é outro homem. Irmãos, quando eu ouvi aquilo, eu disse, Senhor, consegui salvar um. Eram 10. Jesus salvou na minha vida. Então, irmão, muitas vezes a gente exclui. A gente se coloca no lugar dos religiosos. Aí esse é pecador, esse é publicano. Não me envolvo com esse tipo de gente. E nós fomos chamados para pregar este evangelho que salva. Terceiro e último, o chamado exige aprendizagem e sinceridade. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia e não sacrifício. Versículo 13. O que Deus requer de nós não é rituais, mas um coração sincero e disposto a aprender por meio de sua palavra. Eu falei aqui no início do culto, temos aqui na quinta-feira um estudo bíblico. Você tem vindo? Onde você está? O que você está fazendo? Ah, pastor, eu trabalho a semana toda. Eu trabalho, pastor. Eu tenho um compromisso. Continue tendo compromisso. Continue trabalhando. Mas não se esqueça que você foi salvo para pregar o evangelho. Na sua profissão, você pode pregar o evangelho. No seu ambiente de trabalho, você pode pregar o evangelho. Irmã Rose, me permite pegar você como exemplo. Eu convivi com a irmã Rose no seu local de trabalho 4 meses. Eu vi lá umas cenas que poucos fazem aquilo, irmãos. Poucos. Chega lá era 2 indivíduos que eu conheci. Exemplo, eu fiquei lá apenas 4 meses. Eu conheci lá 2 indivíduos que você ia ter um certo receio em se aproximar deles. E essa irmã abraçava ele, meu irmão. Fazia a sua marmita e entregava. E ele ia todo dia lá buscar sua marmita. E teve ela que relatou sobre ele. Não sei se ele ainda continua no evangelho. Você perdeu contato com ele? Tem outro abençoado, não é assim? Então, é um ambiente nem propício para que ele chegue naquela hora que você está lá almoçando. Você está almoçando, sua comidinha é gostosa, né? Você vai pagar caro por aquele prato, e chega um indivíduo nessas condições, e você vai querer do teu lado? Dificilmente. Mas a irmã Rose jamais expulsava ele de lá. Senta ali, coloca até uma cadeirinha fora do corredor, senta aqui, já eu te atendo. E ele fica lá esperando ser atendido para pegar sua marmita. Aconteceu comigo na Vila Maria, eu estava almoçando numa padaria e chegou um bêbado com uma garrafinha de latinha na mão. Disse, olha, paga uma para mim. Eu disse, olha, eu não pago. Você está com fome? Estou. Senta aqui do meu lado. Aí veio lá o atendente, ops, vai embora. Vou jogar água fria. Eu falei, calma. Ele está comigo. Por favor, eu me responsabilizo por ele. Faça um prato para ele. Ele fez um prato, ele comeu, tomou uma Coca-Cola, eu paguei e ele foi embora. Você faz isso? Não quero que me justificar não, irmãos, mas eu fiz e faço. Porque isso me obriga. Jesus me obriga a eu pregar o evangelho. Nós somos obrigados. É claro que você não quer fazer, você não quer pregar, você não vai pregar. Mas nós somos impostos a pregar este evangelho que nos salvou. Então o chamado exige aprendizado e sinceridade. Misericórdia, quando ele fala no versículo 13, vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia e não sacrifício. Misericórdia significa bondade, amor e graça de Deus para com o ser humano, manifestado no perdão, na proteção, no auxílio, no atendimento, às súplicas. Deus sempre usa de misericórdia para conosco, em todos os sentidos. Deus nos perdoa, Deus nos protege, nos auxilia e atende a nossa súplica baseado na sua misericórdia, no seu amor que dura para sempre. É assim que nós temos que proceder
amar, independentemente da nacionalidade, da profissão, da cor, do estado social. Nós temos que amar, independentemente de quem é essa pessoa, de onde ela veio. Nós temos que amar, porque Jesus nos salvou para isso, irmãos. Misericórdia significa bondade. E vou ler um versículo para encerrar minha fala. Vou ler no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 6, que diz assim: mas trato de bondade até 1000 gerações daqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Êxodo 20, versículo 8. Deus nos ama a todo momento, para que você possa amar, irmãos. E o que falta hoje no nosso meio, irmãos, é amor. A gente hoje está vivendo uma forma, olhando só para nosso umbigo, só para o meu umbigo. Se eu estou bem, está bem a minha família, o resto é resto, irmão. Minhas contas estão em dia, paguei meu aluguel, está em dia, eu tenho minha casa própria, eu tenho meu automóvel. Vai trabalhar, vagabundo, se vira. E muitas vezes Deus está mandando na tua porta, para testar se você ama a Deus. Ele manda lá, irmãos. Aconteceu comigo. Eu estava almoçando um domingo com a minha família e bateu palma na minha porta. E eu fui atender. Irmãos, eu fiquei chocado com aquilo. Ele disse: olha aqui para mim, o visitante, olha para mim. Deus me mandou aqui. Eu estou com fome. Eu vim almoçar com você. Eu pensei assim: eu não te conheço. É isso. Quem é você? Ele disse: você quer entrar? Eu disse: não, eu fico aqui mesmo na sua garagem. Ele sentou lá, já se fez um prato, trouxe para ele. Disse: você quer refrigerante? Não, quero um copo com água. Você quer fruta? Não, só o almoço e um copo com água. E ele almoçou, esperei ele almoçar. Disse: olha, muito obrigado, porque você ama a Deus. Eu ouvi aquilo e chorei, irmãos. Você acha que ele foi por acaso que aconteceu? Não. Deus estava me testando. A gente fala que ama, eu amo, ama. O que diz a palavra? 1 de João, capítulo 3, versículo 18. Não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras em verdade. Dizer que ama de boca é fácil. Quero ver na prática. E amar alguém que você não conhece. Amar quem eu conheço é fácil. Amar meus irmãos em Cristo não tem nenhum êxito nisso. Eu tenho que amar aqueles que eu não conheço. E até mesmo meus inimigos. Eu tenho que amá-los. Eu tenho que pregar este evangelho, irmãos. Há tempo, fora de tempo. Mas o que eu tenho feito? O que você tem feito? Disse Jesus: eu vim para os doentes, não para os sãos. E eu finalizo dizendo: não permita que os valores deste mundo impeça de seguir a Jesus Cristo e roube a essência do seu chamado, e que você continue aprendendo com Jesus, para que possa amar a Deus e os pecadores. Se o seu trabalho está roubando a essência do seu chamado, é melhor você parar e analisar se realmente esse trabalho foi Deus que me deu. Porque você pode pregar no seu trabalho, irmãos, mas pastor, amanhã não pode. Pode, irmãos, pode. Em 95, teve aquela campanha no Nordeste, estava aqui, uma igreja fazendo, carreira de água, de alimentação, lembra-se? Foi em 95, o Brasil todo se movimentou lá para o Nordeste. Eu trabalhei numa empresa grande,
Eu disse: Senhor, eu preciso fazer algo. Eu orei: Senhor, prepara aqui nessa empresa para que eu possa falar na campanha e levantar pelo menos uma água. Aí eu orei. Aí eu falando com o meu chefe, disse: olha, fale com o Tonico. Tonico era o patrão. Mas fala com o Tonico. Ele disse: mas ele me atende? Disse: atende. Eu vou ligar para ele. Aí, Tonico, o Antônio está indo aí nas suas salas, manda subir. Eu fui. Pois não? O que eu posso ajudá-lo? Eu relatei que eu queria permissão para colocar uma faixa na empresa pedindo doações. Ele disse: olha, eu vou mandar fazer a faixa, certo? E já vou doar 1 tonelada de mantimento. Eu vou doar 1 tonelada. E vou dar uma carreta para levar lá para o Piauí, que era para o Piauí na época. Ele doou 1 tonelada e uma carreta. Em resumo, Tonico, um crente com Jesus Cristo. Meu patrão, eu não sabia. Então, irmão, você pode sim pregar o evangelho no seu trabalho. Ah, pastor, mas eu não posso falar. E a sua vida? Seu testemunho? Você prega o evangelho com a sua vida, irmão, sem falar uma palavra. Você prega o evangelho de Cristo, que vai salvar. Alguém vai lhe procurar: por que você é assim, Renilson? Essa crise aí que está, você não reclama, você está sempre, né, agradecendo a Deus, está sempre sorrindo. Agora, você chega na empresa: mas peraí, você é crente? Sou crente. Mas peraí, mas você vem aqui devoto, né, batendo no portão da empresa, chega os caminhões, você não tem direito do carreteiro. Irmão, o seu testemunho prega o evangelho de Cristo. Então você foi chamado a pregar o evangelho. Então não permita que os valores deste mundo mude, troque a essência do seu chamado. Você tem um chamado. Você tem algo a cumprir no corpo de Cristo. Lembre-se disso. Faça a sua parte. E Jesus vai voltar. Mas ele não volta enquanto esse evangelho não for pregado ao mundo todo. Irmãos, essa igreja está aqui há 15 anos. Correto? 15 anos. Se nós formos um dia sentar e fazer um relatório de vida que foram ganhos para Cristo aqui, nesses 15 anos, você pode até ficar chocado. Mas também pode ter motivo para glorificar a Deus. E temos sim. Temos motivo sim para dar glórias a Deus, porque Deus tem feito grandes coisas. No nosso meio, irmãos, Deus tem feito grandes coisas aqui, através de você, usando você. Então, meus irmãos, vamos trabalhar para Jesus, abrindo o seu lar para um culto doméstico, e você convida o seu vizinho não crente: seu Joaquim, olha, por gentileza, eu sou da Igreja Batista, e eu vou fazer na minha casa um culto para a gente orar a Deus. Não está tão difícil para todo mundo? Vamos pedir a Deus a sua misericórdia? Venha orar conosco. Irmãos, ele vem. Vem. Agora, seu Joaquim, você chega, não dá nem bom dia para ele, não dá nem boa noite. Você não dialoga com o seu Joaquim, você não conversa com ele, começa a ganhar ele para Cristo. Aí depois ele está lá, bravo, assim, aí você fala: esse ímpio, esse pecador, esse não tem jeito, a vontade da querer falando com o pescoço dele. Não é assim? E muitas vezes nós pensamos, a Bíblia nós não fazemos. Então falta, irmãos, amor pelas almas perdidas. Jesus veio buscar pecadores, não foi justo. Quem precisa de médicos é os doentes, não é os sãos. Vamos orar. Senhor, eu tenho plena convicção que o Teu Espírito Santo está falando ao nosso coração, nos motivando, Senhor.
Ó Pai, eu te peço no nome de Jesus, nós não podemos ser frio e nem morno, não podemos, Senhor, porque se assim nós permanecermos, o Senhor vai nos vomitar da tua boca. Misericórdia, Pai. Quantas vezes nós somos frios, mornos, isso o Senhor não aceita, Pai. Nós temos que ser quentes, homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo, para que possam pregar a tua palavra, Senhor. E nós só vamos amar os publicanos, os pecadores, se tivermos cheio do teu Espírito Santo, se tivermos uma vida fundamentada na tua palavra. Se não for assim, Pai, nós vamos ser religiosos e vamos sempre acusar, sempre encontrando defeito nos outros e achamos que somos justos. E também somos pecadores, mas pecadores lavados pelo sangue de Jesus. Ó Pai, nos incomoda, Senhor. Faça com que nós paramos e fazemos uma reflexão, uma análise da nossa vida, o que temos feito, Pai, em prol do teu reino. São tantas pessoas, meu Pai, que estão se prostituindo, se drogando, se matando, Senhor. Ó Deus, e nós estamos vendo tudo isso acontecer e não temos feito nada, Pai. O nosso país, meu Pai, um homem que está governando e está destruindo o nosso país, Pai. E a tua igreja está dormindo diante de quatro paredes, buscando apenas, meu Pai, bem-estar físico. Não queremos sair da nossa zona de conforto, Pai. E Jesus disse: as árvores do céu têm ninhos, a raposa tem covice, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E nós estamos aqui, Pai, trabalhando só em prol de coisas materiais, só isso, Pai, só preocupado em ganhar dinheiro, ter casa confortável, automóvel confortável, e esquecemos do principal. Ó Deus, eu vou prestar conta para com o Senhor. Eu vou prestar conta, Pai. Todos nós. E o julgamento começa pela tua igreja, começa pelo teu povo. Ó Deus, não permita, Pai, que nós continuemos assim. Senhor, traz um renovo, Pai, no nosso meio. Traz um avivamento espiritual, Pai, como falamos domingo passado. Mas para que haja um avivamento espiritual, tem que haver arrependimento, Senhor. Quantas vezes, Pai, nós não nos arrependemos, continuamos julgando, falando mal do nosso próximo, e até mesmo do nosso irmão na fé. Ó Deus, tem compaixão de nós, Pai. Senhor, vê o nosso coração como está, Pai. O que tem no nosso coração é a Tua palavra. Senhor, eu não quero permanecer assim, Senhor, acomodado, sem sair da zona de conforto. Quantas vezes acontecem adversidades, é para que nós possamos tomar uma atitude, porque o Senhor fala, a tua igreja, ninguém toma uma atitude, aí o Senhor sabe como fazer, o Senhor nos corrige, o Senhor nos açoita, assim como um pai açoita o seu filho, porque quer o bem dele. Ó Deus, nós que estamos aqui não vemos a sermos corrigidos pelo Senhor, mas sim fazer a tua vontade, Pai. Que teu Espírito Santo continue, Senhor, nos incomodando, para que possamos olhar para a nossa direita, para a nossa esquerda, para ver as mazelas que estão acontecendo do nosso lado, Pai, e dizer: Senhor, me usa. Eu não sei falar, eu não sei como fazer, mas eis-me aqui, Senhor. E nós veremos muitas vidas sendo transformadas e salvas pelo poder do teu Evangelho. E sentimos prazer, meu Pai, em fazer isso, porque estamos cumprindo com o nosso chamado. Continua, Senhor, falando conosco durante a semana, que teu Espírito Santo nos incomode, até mesmo para orar, que esse é o primeiro passo, a orar por mim, a orar pelos meus irmãos, a orar pelos meus vizinhos, a orar pelo nosso Brasil, que só o Senhor pode fazer a transformação, e isso depende, meu Pai, da tua igreja. Ela está aqui para isso.
para fazer toda a diferença. Muito obrigado por esse momento que aqui passamos. E vamos continuar na tua presença, Pai. Ao sair daqui, o Senhor vai conosco. E o Senhor vai preparar situações para que nós possamos demonstrar o teu amor através das nossas atitudes. Muito obrigado, Senhor, pelo que aconteceu aqui hoje. A tua palavra foi lida. Certamente ela não voltará vazia. Obrigado por tudo. Pois é no nome de Cristo Jesus que nós oramos, te pedindo essa transformação para o louvor da tua glória, mas também porque nós oramos te pedindo em nome de Jesus. Amém, Senhor.